A você que acompanha a programação da TV Canção Nova, muito boa noite. Obrigado por estar aí agora nos acompanhando. O programa Além da Notícia desta noite já começa desejando a você e a sua casa feliz e santo Natal. Continuamos ainda respirando esses ares de Natal. E hoje o nosso programa fará uma viagem pelo Brasil e pelo mundo no ano de 2015. É uma retrospectiva. Aliás, em ritmo de final de ano, esta retrospectiva vai nos relembrar momentos marcantes do ano que termina. Quais foram os acontecimentos importantes na política, na economia, na área internacional? O que precisa mudar para o ano que vem? Você não pode perder essa retrospectiva, porque temos também um convidado aqui especial, consultor político, Alexandre Bandeira. Saúde, amigo. Boa noite. Boa noite, um feliz ano novo para vocês. Estamos aqui à disposição para a gente poder falar um pouco sobre o que foi esse ano de 2015. O Alexandre tem voz de locutor, hein? De apresentador. Já pensou em trabalhar? Já trabalhou em rádio e televisão, Alexandre? Já tive uma carreira nessa área. Ah, é? Já trabalhei em rádio e televisão, da época que eu fui jornalista, né? Tive um passado aí na área de jornalismo, mas hoje a gente labuta na área de consultoria política e fica... Aliás, entramos na área de consultoria política porque eu comecei no jornalismo político, né? Então a gente fez uma transição, sem dúvida nenhuma. Tá, apenas para mencionar, olha, o Alexandre é mestre em administração pela Universidade de Brasília, com especialização em estratégia empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e é jornalista de formação e atualmente consultor político. Muito bem, Alexandre, é um prazer tê-lo aqui e eu já começaria, aliás, quero fazer uma proposta para quem está em casa. Vamos percorrer mês a mês do ano de 2015 para a gente ver o que aconteceu e o que, por exemplo, acontecendo no início do ano, trouxe consequências para este finalzinho de ano e para o nosso futuro também. Alexandre, te proporia o seguinte: Dilma Rousseff, em janeiro, assume o segundo mandato. Havia expectativa boa, mais ou menos? Como é que foi? No momento que ela assumiu o mandato, no primeiro dia do ano, havia uma expectativa de uma pauta propositiva muito intensa. O que infelizmente não durou muito tempo por conta das informações da economia que entraram junto com o mandato do segundo mandato, vamos colocar assim, a Dilma II, né? Então, a pauta econômica acabou fazendo com que toda a pauta propositiva do segundo governo Dilma ficasse em segundo plano, né? Sem dúvida nenhuma, os indicadores da economia que tratam de desemprego, que tratam de aumento de tarifas, que tratam da questão do retorno da inflação, foram, sem dúvida, mais importantes e, de uma certa forma, fizeram que, com o governo Dilma, se posicionasse somente na pauta econômica. Inclusive, eu me recordo que já no final do ano passado, de 2014, a Dilma já tinha tomado medidas contrárias àquilo que ela tinha dito na campanha, que ela tinha acabado de ser reeleita, não é? Então, de fato, o governo começou embora com expectativa, mas já com alguns receios e algumas decisões conturbadas. Sem dúvida nenhuma. O que a gente tem que entender é que a política, a gente pode ver ela sobre dois prismas. Uma questão macroeconômica, que estão os grandes números, onde 90% da população talvez não entenda o que aconteça. A população não entende de superávit, a população não entende o que é aumento do dólar, não entende como é que se forma os indicadores de inflação. Mas o que aconteceu? Entre outubro e dezembro de 2014, esses indicadores foram parar na geladeira do povo. Ou seja, eles começaram a abrir a geladeira e começaram a identificar que com aquela mesma renda que eles tinham antes, já não se comprava a mesma quantidade de alimentos, não se comprava os mesmos bens e serviços que essa economia fornecia até 2014, pré-eleição, né? Então, esses indicadores de outubro a dezembro de 2014 foram, de fato, parar na casa de todos os brasileiros, com um agravante muito forte, começou a ter um índice de desemprego, os indicadores de desemprego começaram a crescer também, onde houve o problema não só da questão da renda, não dá mais para comprar os mesmos bens, serviços que se comprava anteriormente, mas que boa parte das famílias também estavam perdendo essa renda. Então, o governo Dilma tentou nesse último, colocar assim, no último trimestre, arrumar a casa, mas infelizmente a economia ela é como um transatlântico, você não consegue mudar de uma hora para outra e todos esses indicadores negativos da economia desembarcaram junto com o segundo mandato da Dilma. Muito bem. Foi no mês de janeiro também que tivemos a prisão do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, e a partir daí nós tivemos uma Operação Lava Jato que passou a ganhar cada vez mais espaço na política brasileira.
ali parece que se abriu uma porta que não está fechando mais, né? Foi a ponta do iceberg, né? A gente não sabe qual é o tamanho desse problema, porque existem desdobramentos, inclusive, não só dentro da Petrobras, a gente vê isso em outras empresas também, né? E a cada dia mais se cresce o número de investigados, se cresce também o montante que foi usurpado dessas empresas todas, né? E é uma perspectiva de que isso talvez não se exaure ao longo de 2016, porque você tem um processo que é do processo da investigação, e depois de tudo isso é se tornado em processo judicial de fato, e com as delações premiadas que estão sendo feitas a cada etapa da Lava Jato, novas pessoas são imbricadas e novos fatos são revelados, né? Então, a gente tem que entender o ano de 2015 da seguinte forma. Politicamente, a gente teve uma pauta muito pobre, né? Parte da pauta política foi parar no caderno de economia, vamos colocar assim, né, a reboque dos indicadores econômicos, e a outra parte da política foi parar nos cadernos policiais, que é justamente com as questões das operações da Polícia Federal, de apreensão, de busca, de prisão e processo e corrupção, dinheiro fora do Brasil. Então, a política por si só, ela quase não teve uma autonomia, porque ela ficou dependente ou da página policial ou da página econômica dos cadernos. Você sabe que muitos programas de rádio que trabalham bastante com a sonoplastia, quando iam falar de política, colocavam a sirenezinha da polícia. Ia falar de política, vinha a sirene da polícia. Alexandre, ainda no mês de janeiro, agora, como disse, a gente vai fazer uma pincelada também com acontecimentos mundiais. Uma página triste da história mundial em janeiro também se deu. 2 militantes islâmicos entraram armados na sede da revista francesa Charlie Hebdo, em Paris, e ali também a gente já sentia no começo do ano uma dor que se repetiu no final, novamente com atentados terroristas. É algo que marcou a humanidade em 2015 terrivelmente, né? Sem dúvida nenhuma, né? E foi em um terreno até então não comum, né? A gente sempre tem a questão, quando se fala em terrorismo, a gente pensa muito nos países que estão ali no Médio Oriente do globo e pensa muito em Estados Unidos, né? E a gente começou a ver, a partir desse fato do Charlie Hebdo, duas coisas importantes. Primeiro, que a Europa virou também um terreno propício para as ações dos terroristas, né? E segundo, uma grave violação do direito de liberdade, né? A gente está começando a perceber que a população mundial ela está ficando cada vez menos tolerante. Mudando agora para o mês de fevereiro de 2015, veja um acontecimento que também foi importantíssimo para dar o tom deste ano de 2015 na política. É eleito presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, do PMDB. A partir daí, a pauta política mudou, hein? Sem dúvida nenhuma, porque a eleição do Eduardo Cunha, ela foi muito marcada pela interferência do governo federal dentro do legislativo, né? O governo federal ele tinha um candidato, era o Arlindo Chinaglia, que é do PT do estado de São Paulo. O governo investiu toda a sua mobilização para eleger o Arlindo, só que o Eduardo Cunha provou que tinha uma base muito grande dentro do Congresso Nacional. E que sabe trabalhar para montar a base. Sabe trabalhar muito bem, está fazendo esse trabalho, inclusive hoje. Para se defender das acusações, né? Mas o processo da eleição do Eduardo Cunha marcou o rompimento entre o Legislativo, principalmente da Câmara dos Deputados, com o Palácio do Planalto. Eduardo Cunha, que adjetivo poderíamos dar a ele? É um estrategista, porque ele tem uma capacidade intelectual admirável. Sem dúvida, e é muito frio, né? Em todos os momentos que a gente tem percebido, é que ele mantenha o condicionamento, a temperatura, principalmente nas declarações que ele oferece diariamente agora com relação às acusações que existem sobre ele, né? Inclusive sobre acusações muito sérias com dinheiro no exterior, onde ele alega que não é dele, ele é beneficiário, são questões do tecnicismo de quem é o dinheiro, mas o que a gente observa é que mesmo com uma pressão muito grande, uma articulação muito forte, ainda hoje, do governo federal dentro do legislativo, ele se mantém não só frio e calculista, mas também vitorioso. Ele tem obtido uma sequência de vitórias, mesmo com essa imagem manchada que ele
não conseguem mais se desvincular nesse momento, né? Mês ainda de fevereiro, o grupo extremista Estado Islâmico divulgou um vídeo mostrando a decapitação de 21 egípcios cristãos. E a partir daí, a gente viu ao longo do ano uma série de outras demonstrações de atitudes macabras, cruéis, terríveis. Como é que isso, em tempos de hoje, volta à tona? Volta-se novamente a praticar atitudes que a gente poderia dizer de idade média? Exatamente, né? Infelizmente, né, foi um caminho adotado, o extremismo como propaganda, porque de fato essas decapitações elas circularam não só nas redes, mas também nas redes sociais, foram parar nos celulares de todas as pessoas no mundo inteiro, e é uma estratégia que eu considero ela nefasta, mas que tem posicionado esse grupo, o Estado Islâmico principalmente. O que tem acontecido, e eles identificaram muito bem a forma de atrair esses jovens, na periferia, onde estão justamente não abarcados pelo Estado grandes minorias, onde não tem acesso ao emprego, não tem acesso à renda, não tem acesso a serviços públicos de qualidade, e onde são jovens que se veem desesperados e sem futuro. E por conta disso, têm sido atraídos para uma situação de empoderamento, uma situação vamos dizer assim, de janela, de vitrine, só que por um viés muito ruim, que é fazer mal a alguém, fazer mal ao próximo, né? E de forma nenhuma isso pode ser elogiado, pode ser vangloriado, mas infelizmente é a estratégia que eles têm utilizado para levar essa juventude que está desassistida para os ideais dessas pessoas que, de uma certa forma, não estão nem no front-end das ações terroristas, né? Em geral, estão escondidos, fazendo com que essas pessoas entreguem a sua vida para fazer o mal ao mundo afora, né? Sim. E porque desassistidas, também revoltadas com as condições sociais em que vivem, revoltadas com as suas oportunidades que não existem. Muito bem. Seguindo aqui no mês de março agora, nós temos no dia 5, a CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados começa com seus trabalhos, marcada por bate-boca no Congresso Nacional, gritos, trocas de ofensas. Esperava-se que, de um escândalo que foi noticiado como o maior de um país no mundo, já com desvio estimados ali financeiramente em coisas jamais vistas no mundo, esperava-se que a CPI chegasse a algum ponto, e terminou que ela começou em 5 de março e terminou sem culpados, terminou sem nada. Para falar a verdade, foi uma CPI desde o começo controlada pelo governo, né? Blindada pelo governo e pela liderança do governo dentro do Congresso Nacional, e serviu só para um único fato, para colocar o assunto, o tema na mídia. Para isso a CPI da Petrobras serviu, sem dúvida nenhuma, né? A população brasileira começou a acompanhar mais de perto a questão dos desvios que eram feitos na maior empresa brasileira, que é a Petrobras, né? E a partir daí, infelizmente, por uma questão do jogo político que acontece dentro do Congresso Nacional, o governo soube muito bem não só controlar os trabalhos, mas também indicar qual era o melhor relatório final para que fosse feito com que essa CPI terminasse em pizza, né? E no dia que começa a CPI, tem um programa em rede nacional veiculado do governo, e neste programa, no Brasil, se estreou o Panelaço, algo que eu já tinha visto acontecer na Argentina. E aqui no Brasil, então, naquele dia, o protesto da população foi bater panelas nas portas de suas casas quando o programa estava sendo veiculado. O que isso demonstrou? É uma grande novidade, né? A gente só conhecia as mobilizações populares pela sua presença física nas ruas, né? E a gente começou a perceber também que a população estava protestando nas suas próprias casas, né? Não só com o panelaço, mas também com o processo de acender e desligar as luzes, o que foi muito rico, principalmente para a mídia televisiva, para poder mostrar uma forma de indignação daquelas famílias brasileiras sem que necessariamente elas precisassem sair da sua casa, né? 15 de março ainda, veja o que acontece. Cerca de 1.700.000 pessoas protestaram contra a corrupção em todo o Brasil. Fora, no Distrito Federal, além de praticamente todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Segundo
números da Polícia Militar, 1.700.000, mas outros números davam mais de 2 milhões de brasileiros nas ruas protestando contra o governo. Foi a maior do ano. Foi a maior, eu acho que uma das maiores da história da democracia recente do Brasil, sem dúvida nenhuma. E a principal peça de propaganda dessa mobilização toda foi, de fato, o panelaço que aconteceu muito proximamente. Então, as pessoas começaram a perceber que o vizinho também estava indignado, que as pessoas que moram naquele condomínio também estavam indignadas. E que, de uma certa forma, todos poderiam ir para a rua e reclamar sobre a mesma coisa, porque a reclamação da população era, sem dúvida nenhuma, por melhores condições econômicas, preservação de emprego e a manutenção dos ganhos. A gente tem que observar que nos últimos 8 anos o Brasil teve grandes conquistas. A gente teve o Brasil elencado a bom pagador nas agências todas que regulam a questão dos países que são confiáveis ou não. O Brasil ascendeu de 2007 para 2008 ao grau de bom pagador, o mesmo grau que nós perdemos recentemente agora. E também o brasileiro ele começou a usufruir da questão do consumo. A gente teve uma ascensão de brasileiros que saíram das classes mais pobres para as classes mais emergentes. Nós tivemos, inclusive, um fenômeno novo, que seria uma nova classe média, que eram pessoas que ascenderam a questão do consumo, que puderam passar a consumir bens como comprar um imóvel, comprar um automóvel, poder viajar. A gente teve um momento de grande fartura do ponto de vista de renda das famílias e em 2014 aconteceu o primeiro viés e em 2015 se acentuou a questão justamente dessas famílias que ascenderam a um patamar mais elevado de consumo, começaram a se ver obrigadas a descer um degrau. Olha, o nosso programa de hoje está tratando do que aconteceu no ano de 2015, é uma retrospectiva mesmo aqui no Além da Notícia. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua ainda refletindo sobre o ano e daqui a pouquinho chegaremos nos temas atuais também, a forma como este ano termina e o que esperar dele de 2016 agora. Até já.